É isso aí, torcida do Mengão. Bora pro pós-jogo do Flamengo. Vitória gigantesca em cima do Corinthians, 4-0, fora o baile. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva. Vamos aqui com ESPN, já deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil. Torcedor do Mengão, se não é inscrito no canal, dá aquela forcinha se inscrevendo. Se tá feliz com o resultado, comente aí também, que isso ajuda muito o canal a crescer. Agora bora pro conteúdo pessoal. Do Corinthians e que partida do Flamengo. A gente pode colocar um wiki e aí vocês vão tirar as suas conclusões daqui a pouquinho. Estou ao lado do Fábio Luciano, do Pascoal, o Zinho também está conosco e tem coisa para a gente comentar aqui. Parte positiva para o Flamengo e muito trabalho que o Dorival vai ter com esse time do Corinthians. O Dorival que ainda não assinou, tá? Assina amanhã e será o novo treinador do Corinthians, mas estava no Maracanã e viu o que viu, uma sapecada 4-0 do Flamengo em cima do Corinthians. Vamos para os gols e aí eu já vou dando boa noite aqui para os nossos companheiros dessa tarde, meus e de vocês, fãs de esportes. Fala, Fábio, tudo bem? Marcela, boa noite a você, Pascoalzinho, boa noitezinho, a todos que nos assistem. É isso, Marcela, é o jogo de um time só, né? Um jogo gigantesco, né? Que mobiliza nações, como a gente fala. Dois times de camisas poderosas, mas que só um, o Flamengo acabou fazendo um jogo quase que perfeito, né? Se não perfeito, um time com muita intensidade, um time com muita genialidade, né? Principalmente nos pés do Arrascaeta, um time que marcou o Corinthians sob pressão, principalmente no início do jogo. E, enfim, o torcedor do Flamengo sai bem feliz do Maracanã cheio, e o Corinthians uma atuação muito abaixo do que se era esperada, para um tamanho, né, de partida como esse. Um time que não soube marcar o Flamengo, que não soube ter a intensidade que o jogo pedia. E o placar, assim, é um placar elástico, um placar poderoso, mas que fez jus aí ao que foi apresentado dentro dos 90 minutos. É isso que eu ia falar. É um placar elástico, mas realmente o placar que o Flamengo mereceu. E olha que o Hugo ainda fez boas defesas nessa partida. Bola na trave. E a boa notícia também, mais uma boa notícia para o Flamengo, Pedro titular, de volta à titularidade do Flamengo hoje. Zinho, boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Tudo bem, Marcela? Boa noite para você, para o Fábio, Pascoal, fã de esporte. É um prazer estar com vocês, é claro, Sport Center. E colaborando, né, com aquilo que o Fábio falou aí, de um jogo de um time só, eu diria que, assim, do que eu vi no ano das exibições dos times brasileiros, essa foi a melhor partida de um time brasileiro no ano. Jogo, né? De qualidade, de postura, de equilíbrio, de domínio, de se impor, né, de usar o fator campo, sua torcida, ir para cima. Fez 1, fez 2, fez 3, fez 4 e, poderia ter sido 6. Se o Flamengo, né, as chances que foram criadas, ver que Pedro saiu na cara do gol, Pedro ia fazer um gol, ele podia até ter rolado pro Gerson, né? Mas aí o cara dá uma caneta, dá um drible, é centroavante, está voltando depois de 7 meses. Ia fazer um gol para ter placa para ele, né? Então, assim, foi uma exibição do Flamengo, para mim, a melhor do ano. Volto a repetir isso. Merecidamente vence, assume a liderança momentaneamente do Campeonato Brasileiro. E um Flamengo que vinha aí de alguns resultados de empate, né? Mesmo criando mais chances, mas tinha algum já tipo de cobrança, oscilação da equipe, jogou na altitude, não rendeu o que podia render, tá com... Não é que corre risco sim na fase de Libertadores, fase de grupos, né? Para mim vai classificar, mas tem que jogar, e se jogar esse futebol que jogou hoje, Marcela, tem futebol para classificar e para brigar pelo título da Libertadores. Pois é, Zinho, na verdade, esse Flamengo, desde o começo da temporada, já falávamos, é um time que vai lutar por todos os títulos. É um super Flamengo, mas ele vem amadurecendo a cada partida, Pascoal. É impressionante como esse Flamengo consegue mostrar um melhor futebol a cada jogo. E hoje concordo demais com o Zinho, melhor jogo do Flamengo no ano. Concordo também. É bom a gente já chegar concordando com o Zinho quando ele volta de férias. É verdade, tem isso também. Isso dá uma certa vantagem pra gente, né? Isso dá uma certa vantagem pra gente. Boa noite, Marcela. Boa noite, Zinho. Saudade do Zinho. Aí, capitão, boa noite. Você veja como é que são as coisas, né? O Flamengo deu um banho de bola no Corinthians. Não é que isso... É muito distante. Por isso que o time do Flamengo é incomparável.
é incomparável, muitos as. Porque não tem como competir com o Flamengo. O Flamengo jogando o que pode jogar, não tem competição. Não tem como. É um negócio absurdo. 4-0, como diria no interior, forante o baile. E ainda exagerando na categoria. Gente, o que o Arrascaeta jogou... Quando eu falo para vocês que o Pedro faz falta, não é que faz falta pro Flamengo, o Pedro faz falta para a seleção brasileira. O Pedro é diferente dos outros, ele tem o perfume que a bola gosta. Se ele não dá o passe pro gol, ele faz o gol. Se ele ajeita a bola, é um baita jogador. Aquela de calcanhar que ele ajeitou no primeiro tempo, ele imaginou uma coisa e saiu outra completamente diferente. O treinador do Corinthians que está chegando, né, o Dorival Júnior, vai ter muita dificuldade para articular esse time. Hoje o Memphis se machucou, sem o Garro, que deve levar mais um bom tempo fora do time do Corinthians. Não sei qual é a gravidade da contusão do Memphis, mas pode ser uma pancada, pode ser uma contusão mais séria, a gente não sabe. O time do Corinthians hoje parecia o casado contra o solteiro, um catado de um lado e um time profissional do outro. Um time de profissionais jogando contra um time de meninos. Foi um banho de bola. A diferença entre o Corinthians e o Flamengo é alarmante. Eu sei que o torcedor do Corinthians pode ficar chateado e muitas vezes até pensativo. É bom que fique, porque o time do Corinthians é isso aí, gente. Mas é o campeão paulista. Mas essa é a diferença do Corinthians para o Flamengo, ou agora, nesse momento, líder do campeonato. O Pedro tá voltando agora, não tá? Tá voltando agora. Quantos gols ele já fez? É isso? Quantos gols ele já fez? São 4. 4, né? Porque foram 2 hoje. 4 gols e uma assistência hoje. Tá ruim. O Pedro é demais, gente. O Pedro é Pedro, Arrascaeta, Gerson, De La Cruz. O lateral direito arrebentou com o jogo. O lateral esquerdo foi inteligente. Gente, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e coisa boa no Flamengo. No Corinthians, eu estava procurando o Romero. Tentei ver o Romero. O Romero parecia assustado. E o Roberto? Quase nem o Roberto não pegou na bola. Você viu ele pegar na bola? Pegou uma no cantinho ali que ele tentou uma... Gente, é muito pouco. E vamos falar sobre isso também. Se erra o Orlando ao escalar esse time do Corinthians, né? Porque um 4-3-3 do jeito que estava no Maracanã, sem ter um meio-campo mais forte, aí coloca o Romero. Que coloca o Romero, pelo amor de Deus? Eu já comecei a minha cornetagem também em cima do Orlando, mas o Orlando não estará à frente desse time do Corinthians, tá? Eu tenho uma tela para mostrar para os fãs de esportes que são os números desse jogo, desse Flamengo e Corinthians. 4-0, sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Posse de bola do Flamengo, no final das contas, 53,5% contra 46,5%. Finalizações, 17-8. Finalizações no alvo, 6-2. Ações na área rival, 33-12. Grandes chances, 5-0. E escanteios, 10-3. Fábio, a gente fala aqui que muitas vezes esses números, eles mentem. É a matemática do jogo, mas não foi isso que aconteceu. Hoje foi exatamente isso que aconteceu na partida. É que a posse de bola, Marcelo, quando a gente olha ali um pouco parecida, foram os momentos que o Flamengo deu a bola para o Corinthians, né? Que o Flamengo começa com uma intensidade muito alta, marcando sob pressão, tendo o controle do jogo. E aí, quando faz o gol, e o gol sai muito cedo, né? Antes dos 5 minutos, então o Flamengo abre o placar e em algum momento do primeiro tempo, ele abaixa um pouquinho a linha, dá a bola para o Corinthians para jogar um pouco mais em contra-ataque, um pouco com as linhas mais próximas. Então foi isso que aconteceu. Quando o Flamengo sentia a necessidade de pressionar o Corinthians e ter a bola, o Flamengo teve. Quando o Flamengo, dentro do jogo, criou uma situação para dar a bola para o Corinthians, para tentar abrir espaços também, isso foi utilizado. É isso aí, torcida do Mengão, e bora aqui para mais uma notícia. A torcida do Flamengo grita nome do goleiro Hugo. Do Corinthians, após falha, a torcida do Flamengo gritou o nome de Hugo Souza, goleiro do Corinthians, durante o jogo deste domingo no Maracanã. Altíssima dose de ironia. O grito de Hugo veio após o goleiro falhar, errar um passe e entregar de presente o terceiro gol rubro-negro do duelo pelo Brasileirão. Pedro foi quem balançou as redes. O grito e os aplausos irônicos se repetiram logo após o fim do primeiro tempo. Até a falha, Hugo estava sendo vaiado a cada vez que tocava na bola, na troca de passes da linha defensiva do Corinthians. O goleiro foi formado na base do Flamengo, mas saiu pela porta dos fundos após passar por má fase em 2022 e 2023. Hugo chegou ao Corinthians ainda emprestado pelo Flamengo em meados de 2024.
fez bons jogos, mas eventualmente ainda tem alguns apagões. O time paulista comprou direitos de Hugo por 800 mil euros, 4,8 milhões. A transferência definitiva virou uma novela porque o Flamengo não estava aceitando garantias financeiras dadas pelo Corinthians. Ao todo, o Corinthians pagou 7,3 milhões para adquirir 50% dos direitos econômicos de Hugo Souza. Isso inclui 1 milhão pelo empréstimo, mais 1,5 milhão do pagamento de 3 multas pelos 3 jogos em que ele enfrentou o Flamengo durante o período emprestado, além de 4,8 milhões referentes à porcentagem dos seus direitos. O Flamengo ainda tem 40% dos direitos econômicos do jogador. Pessoal, o Hugo Souza relembrou aí, estava com saudade do Flamengo, né? Ele matou a saudade dele aí nesta goleada que sofreu o Corinthians para o Mengão. Se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário, que isso é muito importante para o canal, ajuda muito aqui dentro da plataforma. Valeu, pessoal!